Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para lermos, discutirmos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, obra de Allan Kardec. Estamos avançando aqui, né, por entre os capítulos, discutindo todos eles, né. Hoje iremos discutir aqui o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, tá? O capítulo é um pouco mais enxuto do que alguns outros aí que a gente acaba dividindo em 2 ou 3 partes, né. Esse capítulo a gente já consegue fazer a discussão dele todo, tá? Para iniciar, né, a gente tem o ensinamento de Jesus, que é o poder da fé, né? Que Jesus disse para a gente aqui, ó. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nos lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. O que Jesus quis dizer aqui, né, quando ele falou que a fé move montanhas, né? É, o que são as montanhas para a gente, né? As montanhas são as dificuldades, as resistências, a má vontade nossa mesmo de acreditar em fazer algo, né? E o que atrapalha, né, a evolução do ser humano, da humanidade, né, são os preconceitos, né, da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, né, e paixões orgulhosas. Essas são as montanhas que nós mesmos criamos, né, e não conseguimos transpô-las para avançarmos a evolução, o progresso, tá? Por isso que Jesus faz essa analogia com a montanha, né? Que é algo muito grande e talvez bem difícil da gente conseguir se mover, né? Por isso que ele usa sempre essas parábolas para dizer bem o que ele estava querendo nos passar, né? Então, na verdade, essas montanhas que eles diz, né? São esses preconceitos que nós temos, né? O interesse material, o egoísmo, cegueira do fanatismo, que muitos são fanáticos, né? E isso que vai nos dificultando e são as nossas montanhas, tá? E a fé, né? Porque o capítulo todo e o ensinamento de Jesus fala sobre a fé, né? A fé vacilante, que ele chama, né? Produz a incerteza, a hesitação, a gente acaba desconfiando, né? Se na verdade nós vamos ter dias melhores. Muitos desconfiam se Deus realmente existe, né? E o que acontece? Os espíritos ligados ao mal, os nossos adversários, eles se aproveitam desses momentos que nós temos de dúvida, né? E aí eles acabam nos influenciando da pior maneira possível, né? E a gente fica muitas vezes doente, fica com maus pensamentos, né? Esses espíritos acabam influenciando a gente quando a nossa fé acaba ficando vacilante aí, né? Agora a fé robusta mesmo, a verdadeira fé, né? Ela é baseada em quê, né? Ela é baseada na perseverança, na energia e nos recursos necessários para vencermos as dificuldades, os caminhos que a gente tem aqui no mundo de provas e expiações que estamos hoje, né? Que é um mundo mais complicado, né? Que nós temos as nossas provas, então a fé verdadeira nos dá a certeza de que vamos ter tempos melhores e que a gente está passando por essas dificuldades para o nosso aprendizado, tá? E a fé, né, sincera, verdadeira, né, ela é sempre calma, tá? Ela é sempre paciente. Então, quem tem a verdadeira fé tem paciência e sabe esperar, porque fica apoiado já na inteligência já adquirida, né?
e na compreensão das coisas do mundo espiritual, né? Tenha certeza que esse sofrimento, que essa prova vai chegar ao fim e que dias melhores virão. Então, essa paciência é gerada pela fé, né? Quando nós temos muita fé, nós sabemos que qualquer dificuldade que tenhamos naquele momento é apenas um processo e que tudo vai passar, né? Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Ele nos alerta aqui, Allan Kardec, né? Que para a gente não confundir fé com presunção, né? Porque a verdadeira fé, ela se liga à humildade, à caridade, né? Pois quem tem fé, né? Deposita sua confiança em Deus. E essa confiança que é depositada em Deus, a gente deposita mais em Deus do que em si mesmo, tá? E é por isso, né, quando a gente tem de fato essa verdadeira fé e a gente confia mais em Deus do que em nós mesmos, os espíritos, os bons espíritos sempre ficam ao nosso redor nos auxiliando para que a gente consiga cumprir aí os objetivos da encarnação, tá? E o poder da fé, né, ela tem uma aplicação direta, aqui acho que é um ponto bem importante, né, na ação magnética, tá? Ela tem a fé tem relação direta com a ação magnética, tá? Então, graças a ela, o homem consegue agir sobre o fluido, tá? Então, quando você tem bons pensamentos, tem fé, pratica o amor, a caridade, a gente fica cercado de bons fluidos, que é o agente universal ali, né? Ele fala um pouco sobre isso, sobre o agente universal. Já o contrário também é verdadeiro, quando nós não temos fé, temos maus pensamentos, temos atitudes ruins, a gente tem orgulho, tem vaidade, aí a gente fica com um fluido perto de nós, né, que vai trazer maus espíritos para perto de nós, consequentemente nós vamos ficar doentes, ficamos desconfiados aí da presença de Deus na nossa vida, tá? Então, é bem importante que a gente tenha fé, até inclusive para movimentar esses fluidos que estão ao nosso redor, tá? E por isso, né, quem tem fé possui um grande poder fluídico, tá? Isso que ele passa pra gente, né? E é o poder, o que é esse poder fluídico, né? É o poder de operar grandes fenômenos de cura, que não, muitas vezes, né, a gente vê um ente querido doente, por exemplo, né? E muitas vezes a gente faz orações muito sinceras para Deus, né? Pedindo que aquele ente querido, aquele que está perto da gente seja curado e tudo, e muitas vezes isso acontece, né? E na visão de alguns que estão próximos, estão acompanhando ali aquele caso, isso é um milagre, né? E na verdade, não é um milagre, né? É a fé de alguém, da própria pessoa, de alguém que está próximo, né? Que promove esses fenômenos de cura e que é apenas uma consequência natural da fé, tá? É claro que a gente não determina, né? Quem que vai ficar bem, quem vai ficar mal, isso não cabe a nós julgarmos. Mas a nossa fé muitas vezes muda o percurso das coisas, tá? Então, é por essa razão, né? Que ele até acaba esse trecho aqui dizendo, né, que Jesus disse aos apóstolos, né, por essa razão que Jesus disse aos apóstolos, se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé, né? Então ele usa no sentido metafórico, né, que se você não conseguir curar alguém, é por causa da vossa pouca fé, né? Mas que na verdade ele quer deixar explícito isso, que a fé de fato promove coisas que muitos chamam de milagre, e na verdade é apenas a aplicação da fé, tá? Aí no próximo trecho aqui, né, que Allan Kardec traz pra gente, é a fé ele fala um pouco sobre a fé religiosa, né? Que, que ele, o título é A Fé Religiosa, a Condição da Fé Inabalável, né? Então, o que Allan Kardec passa pra gente aqui, né? Que no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas de cada religião, tá? Então, muitas vezes a gente tem fé naqueles dogmas, naquilo que alguém está nos dizendo. E a gente não tem fé verdadeira em Deus, em Jesus, tá? Que a gente sabe que muito do que acontece
nós estamos colhendo aquilo que plantamos, ou alguma lição que a gente precisa receber. Então, muitas vezes a gente fica preso naqueles dogmas de alguma religião, e aí a gente não tem a verdadeira fé, e se a gente tem fé nos dogmas e não em Deus, né? Então, nesse sentido, né, existem dois tipos de fé, tá? A fé que pode ser raciocinada, tá? Que é essa fé não em dogmas, em coisas que, em rituais, em coisas que muitas vezes a gente faz. É curioso, né, que muitas religiões preconizam até ter um certo, parece até um comércio, né? Promessa, se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar outra, né? Então, essas coisas ficam muito distantes do que é a verdadeira fé, que é a fé raciocinada, tá? Então ele fala pra gente aqui, Allan Kardec, que a fé pode ser raciocinada ou a fé pode ser cega, tá? E a fé cega, né? Ele fala mais da fé cega, até porque é o que é mais praticado, né? E até hoje, né? A gente parar para pensar que o Evangelho foi escrito aqui para a gente há quase 200 anos, né? E ainda os dogmas das religiões talvez tenham mudado um pouco, mas ainda existem esses dogmas, esses rituais que levam as pessoas a ter esse tipo de fé e não a fé raciocinada, né? E a fé cega, né? Ela não examina nada, tá? Ela aceita sem nenhum controle o que é falso, o que é verdadeiro, porque ela é uma fé no dogma, então ela não é fé em Deus, né? E os dogmas são impostos, né, pelas religiões e leva muitas vezes, né, qual que é o ápice aí desses dogmas que as religiões preconizam aí, né? Levar aquele que está crendo, aquele que está frequentando, enfim, está acreditando naquilo, ao fanatismo, né? Muitas vezes o irmão que está ali frequentando uma religião, acreditando naquilo, acreditando naqueles dogmas, se torna fanático, e na verdade não é um fanatismo em Deus, né? É um fanatismo no dogma, tá? E assim, e a fé, ela não pode ser imposta a ninguém, né? Porém, muitos, né, dizem que gostariam de ter fé, mas não pode ou não conseguem, né? Por alguma razão, dizem que não conseguem acreditar em Deus ou gostariam de alguma prova, né? No entanto, né, se a gente parar para pensar, as provas da existência de Deus estão em toda parte, né? E aí Allan Kardec até faz a pergunta, né? Se as provas de Deus estão em toda parte, por que muitos se recusam a ver, né? E aí ele dá a resposta, tá? Ele diz pra gente aqui, né, que em alguns é por conta de indiferença mesmo, tá? Fala, depois eu penso nisso, depois eu vejo sobre isso, né? Aqueles que não se preocupam em ter nenhuma religião e não ter fé em nada, né? Em em outros casos, né, se decide não ter fé mesmo e não pensar sobre o assunto porque não querem mudar os hábitos, né? Então, às vezes você sabe que se você for seguir as leis de Deus, seguir as leis de amor, de caridade, você tem que mudar muitos hábitos seus e nem todos estão dispostos a mudar de hábitos, tá? Mas na maior parte dos casos, tá? Esses são esses dois casos aí acontecem também frequentemente, mas a maior parte dos casos é por conta do orgulho, tá? Porque geralmente o ser humano se recusa a reconhecer um poder superior a ele. Porque se você, a partir do momento, né, que você reconhece que existe esse poder superior, né, você tem que se inclinar diante dele e de fato seguir as leis e seguir aquilo que está sendo trazido para nós, né? É, E, né, olhando como é que a fé aparece, né, nas pessoas, né? Então, só para resumir isso que eu estava falando, tem essas três causas aí que levam à falta de fé, né? Então, mas a principal delas é de fato o orgulho, tá? Então, o orgulho é o que nós devemos combater, né? Já vimos em diversas lições aí, né? Do Evangelho que o orgulho é o que mais nos atrapalha aí, né? Na evolução, né? Mas quando a gente olha, né, tem às vezes dentro de uma própria família, de um próprio grupo, né, tem muitos que já têm fé, muita fé, e outros ali da mesma convivência, ou às vezes da mesma religião, uns têm mais fé e outros menos, né? E por que que isso acontece, né? Porque para algumas pessoas a fé aparece, né,
de uma forma inata, tá? Basta uma faísca ali, ela já se desenvolve. Por que acontece isso? Essa facilidade, né, para facilitar as verdades espirituais, é sinônimo, né, de um progresso anterior, tá? Então, em outras encarnações, a pessoa já desenvolveu a fé e já tem conhecimento sobre as verdades do mundo espiritual. Então, quando ela está nessa encarnação, basta um simples estímulo, uma faísca aqui que ele chama, que a fé se desenvolve novamente e já aparece de forma fervorosa, tá? No entanto, né, ao contrário, em outras pessoas, elas têm dificuldade de assimilar, né, essas questões do mundo espiritual e de ter fé em Deus mesmo, né? E isso também é sinal, né, de uma natureza de atraso desse espírito, dessa pessoa, tá? Ela tem que começar a aprender tudo, então ainda é muito embrionário nela. Ela vai começar a aprender agora, para talvez em outras encarnações ela começar a ter a ser esse outro espírito que a fé aparece de forma inata aí, tá? É... Então, em resumo, né? Para crer, né? Não basta ver, né? A gente não adianta a gente, porque depende muito dos olhos de quem está vendo, né? Então tem esses espíritos que estão mais evoluídos, espíritos que estão menos, né? Mas o que é importante, né? Que para a gente ter fé, a gente não basta apenas olhar, mas sim compreender por que ter fé, em quais aspectos nós devemos nos apegar, né? Então, a, a fé cega, né, produz o maior número de incrédulos hoje, tá? Porque essas pessoas, como a gente já discutiu agora há pouco, elas são presas aos dogmas, tá? E não de fato a Deus, né? Agora, a fé raciocinada, né? Ela se apoia nos fatos e na lógica. Não deixa nenhuma coisa obscura, não tem nada que fique em dúvida, tá? A gente, quando tem essa fé raciocinada, a gente crê porque tem certeza, não é porque a gente tem alguma dúvida, tá? É, e tem certeza e está certo do que se compreendeu já, não está colocando mais em dúvida, né? E o que conduz à fé raciocinada, né? Em resumo, é o espiritismo, tá? E o espiritismo conduz a gente a ter essa fé raciocinada, porque ele é a conexão do mundo material com o mundo espiritual, e ele nos explica, né? O Espiritismo nos explica os processos de cada coisa e o porquê da existência de Deus e o porquê de como vamos evoluindo e como a fé tem implicação de fato nessa evolução. Tá? Continuando aqui, né? A gente vai para o próximo item, a gente tem mais ou menos tem o ensinamento de Jesus, né? Tem a parábola da figueira que secou, tá? Aqui a gente vai ler também porque é um ensinamento, né? Então, o que Jesus diz pra gente aqui, né? E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Esses ensinamentos estão em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23, tá? É... O que Jesus, Allan Kardec interpreta aqui esse ensinamento de Jesus para a gente, né? Que a figueira seca, né, dessa passagem aqui, é o símbolo das pessoas que apenas apresentam o bem, mas na realidade não produzem nada de bom, tá? Elas têm uma casca ali, parece a embalagem é bonita, né? Mas por dentro elas não produzem nada de bom, elas aparentam ser pessoas boas e tudo, né? Essa é a figueira, tá? Que estava lá, mas ela não servia, né, para alimentar ninguém porque ela não tinha figo. Então, na verdade, Jesus, quando amaldiçoou ali a figueira, ela só fez com que a figueira mostrasse a verdadeira face dela, tá? Ela já estava totalmente seca, até as raízes, tá? E a figueira, né, também é o símbolo de todas as pessoas
que podem ser úteis e não são. E vocês vejam, né? A figueira, ela podia ter alimentado a todos ali naquele momento de fome, né? E ela não alimentou. Então, Jesus faz essa metáfora aí para mostrar para a gente, né? Que tem pessoas que podem ser úteis, como uma figueira, e não são, tá? Então elas não são úteis, ele até usa, né? De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas, sem bases sólidas, tá? Então essas pessoas que podem ser úteis, né? Muitas vezes delas são profetas, têm poder da palavra ali, conduzem, né? Um grupo de pessoas aí em dogmas, né? Elas poderiam estar levando de fato muitos espíritos aí no caminho da verdade, no caminho de Deus, e ao contrário, né? Elas usam em benefício próprio, tudo, né? Então elas parecem ser boas, mas na verdade não são, né? É... E, e- 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 o que Jesus quis dizer aqui também, né? Que qualquer doutrina, né, que não produz nenhum bem para a humanidade, elas são reduzidas a nada, tá? Então não adianta nada falar que é cristão, que acredita, que isso, que aquilo, não vai resolver. Se aquela doutrina, aquele grupo de dogmas ali não servirem para nada, né? Não fizer nenhum bem para ninguém, para a humanidade, muitas vezes até alguns usam em benefício próprio, né? Então elas serão reduzidas a nada, tá, gente? Né? É a mesma coisa que alguém que não tenha fé nenhuma, tá? E aí ele avança dizendo o quê, né? Que os médiums, né? São os intérpretes dos espíritos, tá? É o papel dos médiums ser o intérprete dos espíritos que estão desencarnados, né? E desempenham uma missão muito especial, tá? É, esses médios são como as árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos, tá? Porque o médium ele traz a conexão, né, do mundo carnal com o espiritual, né? Mas se em algum momento ele desviar o seu fim providencial, aí que ele chama, né, a faculdade preciosa que lhe foi concedida, então você assemelha à figura estéreo da figueira ali, né? A figueira que ficou com toda seca até a raiz ali, né? Então muitas vezes a gente tem a gente pode ter o hábito aí de olhar que alguma religião não segue no caminho correto, né? Mas também no espiritismo, se o médium não seguir o caminho correto, o médium também é uma figueira estéril, tá? E quando acontece isso, né, de ter um médium, tem médium aí alguns espiritualistas aí que cobram, né, para fazerem consultas, fazerem essas coisas, a gente já vê isso bastante, né? Em algum momento, tá? Deus vai retirar daquele espírito dom, tá? Porque aquele dom se tornou inútil nas mãos daquele médium, né? Então, além de retirar, né? Esse espírito que não soube, né, utilizar aí o dom que foi lhe dado na encarnação, né? E vai ser retirado. E muitas vezes eles vão se tornar presas dos espíritos ligados ao mal, tá? Ligados às trevas. Então, Deus vai retirar ali daquele médium, primeiro o dom ali que ele tem naquela encarnação, e depois ele pode ainda ficar ligado às forças do mal e suscetível aí como uma presa dos espíritos ligados ao mal, tá? É, Continuando agora, a gente vai ter instruções dos espíritos, tá? Então a gente vai ter duas instruções aqui. A primeira eu vou comentar um pouquinho, a segunda eu vou fazer a leitura para que é a que fecha o capítulo, tá? Como sempre, geralmente eu faço. A última é o que fecha o capítulo, eu gosto de fazer a leitura, né? Então as instruções dos espíritos começam com o título delas, né? Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, tá? Quem trouxe a mensagem para a gente foi José, um espírito protetor em Bordeaux, 1862, tá? O que ele traz aqui para a gente, tá? Que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, não pode adormecer, tá? A gente não pode vacilar aqui com a fé, tá? A gente tem que ter fé em todos os momentos, tá bom? E a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Vejam só, né? A gente já comentou em vários capítulos anteriores que como Jesus mesmo disse, né, fora da caridade não há salvação, que talvez a caridade é a grande das virtudes, né, que contemplam outras várias, né, mas vejam só, a caridade é uma consequência da fé.
Então, quem não tem fé, com certeza não consegue praticar a verdadeira caridade, tá? Olha que coisa importante que está sendo dita aqui pra gente, né? É, e a esperança, a caridade e a fé, né? Essas três virtudes, elas formam uma trindade inseparável, tá? Então, uma não sobrevive sem a outra. Então, sem fé não tem caridade, sem caridade não tem esperança, tá? E a fé, né, ela desperta todos os sentimentos que conduzem ao homem de bem. Tá? Ela é a base, ó, também achei bem importante isso, que a fé é a base da regeneração. Tá? Então, um homem que está passando por um momento de transformação, de regeneração, a fé é a base disso, tá? Ela é a base do homem de bem, tá? E essa base, ela deve ser o quê? Forte e durável, ela não pode titubear, tá? Não pode sofrer nenhum abalo. A fé em Deus não pode deixar nunca de existir, tá? E a fé sincera, né, ele diz pra gente aqui que ela é dominadora, é contagiosa, tá? Ela, inclusive, irradia por onde passa e muitas vezes contamina outras pessoas, tá? Uma pessoa que tem muita fé, muitas vezes traz muitos outros irmãos aí pro caminho de Deus, pro caminho que é o correto, tá? E quem tem fé, né, ama a Deus e sabe por que ama, porque não é ligada a dogmas, tá? Como a gente já falou várias vezes aqui. Então ela ama de fato a Deus, tá? É, e quem tem fé, né, crê nas promessas de Deus, mas sabe por que está fazendo aquilo, tá? Porque ela sabe que a evolução, o conhecimento, o aprendizado daqueles de qualidades morais, o desenvolvimento disso que vai levar a ter uma condição melhor, tá? É, e aí no final, né, ele deixa uma pequena mensagem aqui pra gente, né, o Espírito Protetor, né? Ele fala, crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé, tá? É isso que ele deixa no final aqui pra gente, né? E para finalizar, né, o capítulo, a gente vai ler a última instrução dos Espíritos aqui, né? Também foi um Espírito Protetor aqui que trouxe pra gente, em Paris, 1863, né? Essa parte diz, né? Vamos lá. A fé é o sentimento inato no homem na sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou, por esses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé. Ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza, da felicidade que o espera. A força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos, estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem por sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, o que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas.
Esse trecho finaliza o capítulo, tá? Acho que ele é bem autoexplicativo, né? Então, quem tem fé, de fato, consegue chegar próximo de Deus, consegue evoluir, tá? Consegue cumprir os objetivos da encarnação. Se a gente puder resumir o capítulo de alguma forma, é que a fé é a mãe de todas as outras qualidades, tá? Sem a fé a gente não consegue nada. A crença em Deus, não crença em dogmas é o que vai nos levar a ter o desenvolvimento e a evolução espiritual, tá? Ficamos por aqui, tá? Nesse capítulo. Espero que todos aí tenham aproveitado. Quem tiver um tempo aí, curiosidade, é só fazer a leitura, até que tem maiores detalhes, né? A gente faz aqui sempre um resumo. E que a paz de Deus e de Jesus fiquem com todos. Graças a Deus.